Levantei uma situação, é claro que houve uma provocação para que eu, assim, jornalisticamente procedesse, e o Ademar foi, digamos assim, quem mais bronca levou, porque era o relator da viagem de vocês a Belo Horizonte. Eu fiz alguns questionamentos, o Ministério Público entrou na história, a Câmara deu inicialmente um parecer apontando uma série de dificuldades e irregularidades na apresentação das contas. Depois a Câmara deu um parecer que eu estou guardando ele, quero aguardar também a posição do Ministério Público para falar sobre o assunto. Está tudo certo, vocês apenas foram por... O seguinte, Batista, eu em momento algum, eu acho claro que isso, quando informações que não são verdadeiras são divulgadas, obviamente que a gente fica com certo... nos traz problemas. Agora, eu tenho consciência de que eu sou um homem público e todas as minhas ações, elas têm que ter transparência. Então eu tenho clareza disso. E, portanto, o Kleber que nos ligou aqui, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de debater esse assunto. Não tem nenhum tipo de dificuldade. Eu debato, obviamente, nos espaços que são ofertados para que a gente debata. E agora está sendo ofertado esse espaço e vamos debatê-lo. O que ocorreu nessa dita cuja viagem para Belo Horizonte? Primeiro, todos os vereadores que se candidatam, não existe nenhum tipo de critério ou de exigência de que entenda de orçamento público, de que conheça processo licitatório, de que saiba como é que funciona a máquina pública. Como é que vereadores se preparam, portanto? Não existe nenhuma faculdade, não existe nenhum curso nível médio, o chamado segundo grau, não existe. Vereador é um homem comum da sociedade que se candidata para exercer uma função absolutamente importante na sociedade, compor o primeiro poder. Portanto, quando você entra no poder legislativo, algumas dificuldades se encontram. Como é que funciona o processo licitatório? Isso se resolve com curso. E, portanto, os cursos são ofertados por instituições, sejam elas públicas ou privadas. E na medida que o vereador percebe que está com uma certa dificuldade, por exemplo, em processo licitatório, ele busca um curso para fazer, para se aprimorar e ser o seu mandato virar realmente um instrumento de fiscalização. Eu tenho esta concepção. Quando surgiu este curso em Belo Horizonte, nós imediatamente achamos importante aquilo que estava sendo ofertado como grade do curso. E 4 vereadores se inscreveram, 4 vereadores distintos. Eu do PT, o vereador Ademar do PMDB, o vereador Gasolina do PSDB e o vereador João Martins do PDT. Portanto, ideologicamente diferentes. Diferentes ideologicamente. Os 4 vereadores viajaram no dia, se não me falha a memória, dia 13 de maio, se não me falha a memória. Eu teria que buscar os documentos, não estou aqui com os documentos da viagem. De março, aliás, de março. E, portanto, os 4 vereadores se dirigiram a Belo Horizonte. Fizemos o curso, absolutamente normal. O curso era ofertado num auditório de um hotel de Belo Horizonte, locado para isso. Vários vereadores do Brasil inteiro estavam lá, de Minas Gerais, de São Paulo e de outras cidades. Retornamos no sábado para Toledo, depois de cumprir a carga horária do curso. Quando chegamos em Toledo, nós já existia um debate na internet, no Facebook, um debate provocativo de um fake ou de um cidadão que não quer se identificar. Ele usa a alcunha de Dornelles Major. Esse Dornelles Major publicou na sua página do Facebook uma notícia do Correio, se não me falha a memória, Tribuna de Minas, dando conta que no mesmo período, no mesmo período que nós estávamos lá, vereadores de Minas Gerais foram flagrados tomando cerveja à noite em Minas Gerais, na capital mineira, lá em Belo Horizonte. E publicou isso. E embaixo dessa publicação ele colocou uma frasezinha maldosa. E os vereadores de Toledo foram para lá para fazer curso ou foram para lá para festar? E deixou isso publicado. Imediatamente, o senhor Lorival Neves Júnior, que todos nós sabemos que é nosso adversário político, né, está na administração pública, já começou a fazer o debate que precisava fazer uma análise, como é que vereadores estavam naquele curso, como é que vereadores de Toledo estavam envolvidos com aquela situação. Iniciou um debate.
E esse debate foi crescendo na internet, e houve, por parte de alguns colegas, a reação na Câmara Municipal, o que deixou mais nervoso ainda o senhor Lorival Neves Júnior, que resolveu protocolar um pedido de investigação no Ministério Público. Absolutamente legítimo. O que aconteceu nesse meio termo foi o uso político e o uso da mídia de forma política para que criasse a ideia de que realmente os vereadores de Toledo não tinham ido para Belo Horizonte para fazer curso, tinham ido para fazer festa. Este debate, nós mostramos que aquela publicação da Tribuna de Minas era uma publicação dando conta de um outro curso, não aquele que nós estávamos lá para fazer. Porque veja bem, na própria publicação diz o seguinte: a Associação Mineira de Municípios promovendo um curso em Belo Horizonte, a Associação Mineira de Municípios, quer dizer, é uma instituição. A instituição que nós estávamos fazendo o curso era o INV, Instituto Nacional de Vereadores, INV. Então só aí, na base, se fosse observado inicialmente de que aquela publicação do Dornelles Major era uma publicação de um curso de uma associação que não era a mesma que nós estávamos, tinha já morta a lebre, tinha sido já definitivamente esclarecido de início. Mas isso não foi esclarecido. A Câmara Municipal solicitou documentos e aí algumas irregularidades na prestação desses documentos ocorreram. O relatório não estava dentro dos parâmetros que a Câmara, que o Poder Público exige. Isto foi consertado, o relatório foi consertado. Uma nota fiscal do Instituto Nacional de Vereadores demorou para chegar até a Câmara Municipal, por conta do próprio Instituto Nacional de Vereadores, que, segundo eles, estavam com dificuldades no município do Rio Grande do Sul, e, portanto, demorou para fazer essa prestação de contas. Mas mandou o documento, fora do tempo, obviamente, mas mandou o documento com a nota fiscal do curso. Nós solicitamos do hotel que mandasse o contrato de locação do espaço, temos os certificados, temos a presença registrada, e eu pedi ao promotor público que solicitasse, inclusive, as filmagens lá do hotel onde nós estávamos. Que solicitasse as filmagens. Então a Câmara já produziu um relatório dizendo que o procedimento foi absolutamente legal, não houve irregularidade, não tem dinheiro a ser devolvido ao Kleber, ao seu Hélio, que ligou aqui pedindo que o debate fosse feito, não existe dinheiro a ser devolvido. Imagine se tivesse ocorrido algum tipo de irregularidade. Eu, desde 2003, faço o enfrentamento deste grupo radicalmente, eu faço um enfrentamento radical. Se tivesse qualquer tipo de irregularidade, eu teria sido linchado publicamente aqui por este grupo político. Só não fizeram isso porque realmente não existe nenhum tipo de ilegalidade. Muito bem.